Ora, muito boa noite. Boa noite a todas as pessoas. No mês em que se assinala o Dia Mundial do Idoso, o Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso tem a honra de ter como dinamizadora deste momento a senhora juíza desembargadora a doutora Conceição Sampaio, que nos falará sobre o novo regime do maior acompanhado. Agradecemos desde já a disponibilidade e a amabilidade da senhora doutora juíza para estar connosco neste momento. A senhora doutora juíza Conceição Sampaio conta já com um vasto currículo, do qual resumidamente destacamos que é licenciada em Direito pela Universidade de Coimbra, é juíza desembargadora no Tribunal das Relações de Guimarães, tem mestrado em Direito dos Contratos e da Empresa pela Universidade do Minho, uma pós-graduação em Direito da União Europeia também pela Universidade do Minho, é membro da direção da Comissão de Proteção do Idoso, tem publicado artigos sobre o regime jurídico das incapacidades civis, faz várias intervenções sobre o novo regime do maior acompanhado e as suas implicações na prática jurídica e médico-legal, intervenções também na área do direito das pessoas idosas, faz uma colaboração regular com o Centro de Estudos Judiciários, com a Associação Sindical de Juízes Portugueses e com a Associação Jurídica de Braga, e a quem também destacamos aqui a sua prática profissional imaculada. Sobre este regime do maior acompanhado, destacamos como que é e tem como principal objetivo assegurar que são fornecidas às pessoas que por motivos de força maior não conseguem decidir sobre as questões importantes da sua vida, um representante que as auxilie nas tomadas de decisão, a quem é chamado de acompanhante, a quem fica encarregue de representar legalmente o idoso, ou como é avaliado o grau de dependência, ou ainda quem decide sobre o direito a um acompanhante, serão talvez algumas das questões que serão abordadas aqui durante este webinar e que seremos certamente esclarecidas. Faço aqui um pedido a quem quiser deixar questões que serão no final respondidas pela senhora doutora juíza desembargadora, que o faça pelo chat, no final da sessão serão todas respondidas. Mais uma vez, em nome do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, agradeço a presença de todas e saliento aqui um agradecimento à senhora doutora juíza Conceição Sampaio por estar entre nós e nos permitir este momento que será certamente profícuo e muito agradável. Senhora doutora juíza, tenha a bondade de assumir o comando desta sessão. Obrigada. Ora, muito boa noite a todos. É um grande prazer estar hoje aqui com os companheiros do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso e quero deixar uma palavra de agradecimento ao Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso e uma palavra muito especial à doutora Carla Melo, à presidente do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, minha amiga e companheira de luta noutras batalhas de solidariedade. O tema que me foi proposto hoje abordar neste mês em que se celebra a pessoa idosa é um regime jurídico, um regime legal, que é o regime do maior acompanhado. Trata-se de um tema que, além de muito atual, é de uma importância extrema. O regime do maior acompanhado pode parecer à primeira vista árido e pertencendo ao mundo dos tribunais, mas assim não é. Vivemos com os nossos familiares mais velhos, pais, tios, avós, diz respeito, não é exclusivo dos mais velhos, embora muito adequado à situação das pessoas mais velhas, mas aplica-se a todos os adultos que apresentem uma vulnerabilidade. E porque a nossa vida, enquanto pessoas, é feita da relação com os outros, de uns com os outros, vamos cair inevitavelmente no mundo do direito. E porquê? Porque o direito tem precisamente como função a regulação da vida em sociedade e da relação entre os homens. E nessa regulamentação definiu-se que determinados atos da nossa vida civil, para serem válidos, têm de ser praticados por quem tem capacidade.
é a chamada capacidade jurídica. A capacidade jurídica, à luz da lei, é a possibilidade de uma pessoa exercer pessoalmente, por si, os atos da vida civil, como seja celebrar contratos, casar, perfilhar, muitos outros atos. Para melhor entendermos este conceito de capacidade e a sua importância no nosso dia-a-dia, vamos estabelecer aqui uma comparação que é a seguinte: os menores, não é, pelo facto da menoridade, que é uma condição ligada à idade que se considera que não se tem a maturidade suficiente, os menores são incapazes, portanto não têm capacidade jurídica. E como à luz da lei são incapazes, são representados pelos seus pais. Ora, o que é que sucede? Sucede que, se é certo que com a maioridade se adquire a capacidade para o exercício de direitos, também é verdade que há pessoas que, sendo já maiores, padecem de alguma vulnerabilidade e que necessitam, por isso, que a lei os proteja. E é neste campo que entramos precisamente na incapacidade civil dos adultos. Não é? Abandonamos a menoridade, não é? Entramos na maioridade, mas em que, não obstante essa maioridade, não é? Lidamos com situações que a lei, não é? Denomina de incapacidade civil. O regime da incapacidade civil dos adultos, que vigorava até há pouco tempo, assentava em dois institutos: a interdição e a inabilitação. A interdição aplicava-se àqueles casos em que a pessoa, por anomalia psíquica, surdez, mudez ou cegueira, se mostrasse incapaz de governar a sua pessoa e bens, ao passo que a inabilitação se aplicava quando os casos determinantes da incapacidade fossem menos graves ou quando a pessoa fosse incapaz de reger convenientemente o seu património. A prática dos tribunais vinha demonstrando o recurso sistemático ao Instituto da Interdição para regular situações que envolviam os negócios patrimoniais das pessoas idosas. Em muitos desses casos, né, que chegavam aos tribunais, a pessoa idosa padecia apenas de algumas limitações decorrentes do normal devir da sua idade, não é? Mas que eram bastantes para constituir entraves nos processos de formalização dos atos. Não é? Vendo então os interessados, que em regra eram os familiares, como única solução o recurso à interdição com vista a substituir-se à pessoa idosa. Isto era um erro tremendo. E porquê? Porque a interdição correspondia à morte civil da pessoa. Era uma medida legal que era estigmatizante e era segregadora. A partir da sua declaração de interdição, era um terceiro, que era o denominado tutor, não é? Que a partir daquele momento passava a gerir tudo quanto respeitasse à pessoa e aos bens, aos elementos pessoais e patrimoniais da pessoa interdita. Por outro lado, no desfazamento deste Instituto da Interdição, à realidade atual, estava também um requisito, que era pressuposto, que era o requisito da existência de uma anomalia psíquica. Não é? Isto gerava dificuldades várias. Não é? Primeiro, porque o entendimento dominante era que a situação das pessoas idosas, com a diminuição das capacidades cognitivas e mentais próprias do envelhecimento, não podia ser enquadrada na interdição, por não estar em causa uma patologia. Não é? Não era uma deficiência patológica, mas um processo normal na evolução do ser humano ao longo da vida. As limitações que resultavam deste requisito da anomalia psíquica e a natureza particularmente, extremamente gravosa das consequências da interdição reclamavam há muitos anos
uma reformulação de todo o regime das incapacidades, sobretudo para responder adequadamente à situação das pessoas idosas, especialmente daquele conjunto específico, né, de pessoas que não têm a plenitude das capacidades cognitivas, mentais ou físicas, mas continuam ativas na sociedade e conseguiam celebrar alguns negócios jurídicos, sobretudo em resultado da melhoria das suas condições de saúde. E é neste ponto, né, que surge a necessidade de um novo regime, que não se limite a declarar uma incapacidade e a nomear um tutor que substitui a pessoa em todos os atos da sua vida, mas um regime, não é, que apoie, auxilie a pessoa somente naquela parte em que ela precisa de ajuda. É que o regime da interdição era um tudo ou nada. Ou a pessoa, ou se considerava que a pessoa estava totalmente incapaz, não é? E, portanto, era decretada a sua interdição, não é? E era o carimbo da morte civil, ou ainda que ela manifestasse certas vulnerabilidades, alguma diminuição da sua capacidade, ficava, porque não cabia no Instituto da Interdição, ficava completamente desprotegida. E agora o que é que se pretende? Agora pretende-se acompanhar, mas sem incapacitar. Não é? E esta passou a ser, não é? Passou a constituir a palavra de ordem, acompanhar sem incapacitar. Há com efeito, e temos que enfrentar essa realidade, há limitações de caráter físico e mental que impedem, não é, a pessoa, e sobretudo as pessoas mais velhas, de exercitar autonomamente alguns atos, não é? Só que essa circunstância, só por si, não significa, nem deve determinar que a pessoa fique, por esse motivo, legalmente impossibilitada de exercer todos os seus direitos de que é titular, justificando-se, portanto, nestes casos, que seja ponderada a aplicação de uma medida de acompanhamento. Não é? Vamos ver, então, o que é isso do regime do maior acompanhado. O que é uma medida de acompanhamento? Diz-nos a lei, quanto aos requisitos do acompanhamento, diz-nos a lei o seguinte: o maior impossibilitado por razões de saúde, deficiência ou pelo seu comportamento de exercer plena, pessoal e conscientemente os seus direitos ou de, nos mesmos termos, cumprir os seus deveres, pode beneficiar de uma medida de acompanhamento. Da própria leitura, não é, do artigo, que é o artigo 138 do Código Civil, né, daqui decorre que são 2 os requisitos para ser decretada uma medida de acompanhamento. Um ligado à causa, portanto, razões de saúde, deficiência ou comportamento, e um outro ligado à consequência, ou seja, a impossibilidade de exercer plena, pessoal e conscientemente os seus direitos e de, nos mesmos termos, cumprir os seus deveres. Estes requisitos são cumulativos. O que é que isto significa? Significa que uma pessoa pode ter problemas de saúde, de deficiência, problemas de saúde ou deficiência ou de comportamento, mas se esses problemas, não é, não a impedirem de, por si, não é, cumprir os seus direitos, exercer os seus direitos ou cumprir os seus deveres, não se justifica uma medida de acompanhamento. Por outro lado, se a pessoa não consegue exercer estes direitos ou cumprir estes deveres, mas não padece de qualquer vulnerabilidade ligada à saúde, à deficiência ou ao comportamento, também não precisa de uma lei, de uma medida de acompanhamento. Portanto, é necessário que se verifiquem cumulativamente estes 2 requisitos. Quando a lei fala razões de saúde, está a falar em quê? Estas razões de saúde incluem, por exemplo, os casos que já antigamente previa de anomalia psíquica, esquizofrenias, depressões, psicoses,
as doenças senis, a situação de coma, mesmo que o coma seja transitório. Nas razões de deficiência, a deficiência aqui é assumida de acordo com uma definição, que é uma definição mais lata, mais alargada, que é dada pela Organização Mundial de Saúde e que entende a deficiência como qualquer perda ou anomalia da estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatómica, não é? E baseia-se num critério funcional. No segmento do comportamento inserem-se os casos de abuso de bebidas alcoólicas, abuso de consumo de estupefacientes. Mais recentemente temos assistido a uma realidade muito preocupante, que é a questão da dependência, sobretudo dos jovens, a questão da dependência dos videojogos. Estas são as causas. Não é? O segundo requisito é a consequência. E o que é isto? Esta consequência prende-se, não é, com a impossibilidade, não é, de exercer plena, pessoal e conscientemente os direitos. O que é que isto é? Isto é a impossibilidade de a pessoa formar, não é, a sua vontade de um modo natural, de um modo são. Não é? E estes dois requisitos, quando verificados, podem determinar que seja decretada uma medida de acompanhamento. E quem é que pode requerer, não é, este acompanhamento? Temos que entender que é uma grande alteração que se verificou, este novo regime do maior acompanhado, costuma-se dizer que introduziu um novo paradigma na lei civil, sobretudo na sua relação com as pessoas que apresentam, pessoas adultas que apresentem alguma vulnerabilidade. Porquê? Porque, desde logo, é visto como um benefício, e daí que o acompanhado, não é, é visto como o beneficiário da medida. Não é? E daí que uma das grandes alterações que se verificou foi também ao nível das pessoas que podem requerer o acompanhamento. E a grande novidade é esta mesma, que é a própria pessoa que necessita de ser acompanhada pode requerer o acompanhamento. A própria. Incentiva-se até que assim seja. Portanto, a própria pessoa pode requerer o acompanhamento, assim como podem requerer o seu cônjuge ou unido de facto, ou qualquer parente sucessível, desde que autorizados pelo próprio. Não é? Salvo se o tribunal suprir a autorização do beneficiário. Não é? Porque o beneficiário pode não poder dar essa autorização, não é? Ou pode não querer, não é? Pode recusar-se a dar essa autorização e essa recusa ser considerada ilegítima neste sentido, está-se a prejudicar e podem estes familiares, digamos assim, pedir o suprimento do consentimento. Independentemente da autorização, o Ministério Público. Portanto, a legitimidade, não é, para requerer uma medida de acompanhamento é conferida ao próprio, não é, mediante autorização do próprio beneficiário a determinadas pessoas que venham especificadas na lei, dada a sua relação privilegiada com o beneficiário, e o Ministério Público sem necessidade de autorização. O facto de a lei ter previsto que o próprio pode requerer uma medida de acompanhamento vem na linha agora do respeito, não é, pela vontade do beneficiário que norteia todo este regime. Não é? E, diferentemente do que sucedia com os interditos e os inabilitados, não só pode requerer o acompanhamento, como lhe compete, em princípio, autorizar outras pessoas a fazê-lo. Portanto, aqui privilegia-se, não é, sem dúvida, não é, a vontade do beneficiário e o respeito, não é, pela sua autonomia, pela sua autodeterminação. Vamos agora ver o conteúdo do acompanhamento. Sobre o conteúdo do acompanhamento, começa logo a lei por dizer que o acompanhamento limita-se ao necessário. Portanto, só
naquela estrita franja, não é, em que a pessoa precisa de apoio para realizar determinados atos, não é que o acompanhamento deve ser, a medida deve especificar essa franja concreta. E daí que as situações de acompanhamento podem ser muito dispares e ir de um mínimo, que é o apoio, até um máximo, que é a representação. Não é? E no meio termo encontramos situações de assistência. Portanto, o acompanhamento pode envolver uma representação legal. A representação pressupõe a substituição da pessoa, ou seja, quando eu tenho um representante legal, significa que é um terceiro, não é? Que em meu nome vai exercer aqueles atos. Isto porquê? Porque o facto de ter surgido um novo regime, não é? As situações antigas que determinavam as interdições não deixaram de existir, portanto, as incapacidades totais não deixaram de existir, não é? E quando estamos a falar numa representação legal, é para aquelas situações de absoluta incapacidade do necessitado. Não é? Portanto, estamos a falar do deficiente profundo, o doente de Alzheimer em estado avançado, o paciente em coma, não é? Estas pessoas não têm, nem manifestam, não é? Qualquer vontade, têm mesmo de ser representadas, isto é, de haver um terceiro que por elas, não é, realizem os seus atos. A medida pode também implicar o recurso à assistência, que é mediante a autorização do acompanhante para a prática de certos atos, ou consistir num mero apoio, não é, à atuação do acompanhado, designadamente no auxílio à formação da decisão e à prática de determinados atos formais, por exemplo, atos bancários, não é? A pessoa pode precisar apenas de apoio quanto à informação necessária para ela se poder decidir, não é? E para a prática de determinados atos, designadamente atos bancários. Um ponto importante é que a disposição, os atos de disposição, uma venda, por exemplo, uma venda dos bens imóveis, estão sempre dependentes de autorização judicial. Seja qual for a medida de acompanhamento que venha a ser decretada, os atos de disposição de bens imóveis estão sempre dependentes de autorização judicial. Seja também qual for a medida adotada, continua a ser livre a celebração de negócios, daqueles pequenos negócios da vida corrente, não é? Pelo acompanhado, aqueles atos que eles praticavam no dia-a-dia, ir ao supermercado, os atos da vida corrente, as pequenas compras, esses continuam a ser livres, a não ser que a decisão judicial determine o contrário. Também isto é muito importante, o exercício pelo acompanhado, não é? Pela própria pessoa, dos seus direitos pessoais são livres, não é? A não ser que a decisão diga expressamente quais os atos pessoais que ela não pode praticar. E quando estamos a falar de atos pessoais, estamos a falar os direitos de casar, de procriar, de perfilhar, de adotar, de educar filhos. Isto são atos pessoais. A regra é que os direitos pessoais são livres. Se a sentença judicial nada disser quanto aos direitos pessoais, eles são livres. Não estão restringidos pela medida de acompanhamento. Para estarem restringidos, a decisão judicial tem de o dizer expressamente. Por outro lado também, o internamento do maior acompanhado também depende da autorização expressa do tribunal, sendo que, em caso de urgência, o internamento pode ser imediatamente solicitado pelo acompanhante, sujeitando-se depois à ratificação por parte do juiz, por parte do tribunal. Aqui tem dado muita controvérsia esta questão do internamento, porque, embora a letra da lei não o diga, tem-se entendido que a norma abrange tanto o internamento por razões de saúde num hospital ou clínica particular, como o internamento num lar, numa estrutura residencial para idosos.
Note-se que falamos sempre de internamento que não é aceito pela pessoa, não é? Pois se a própria pessoa aceita o internamento, não há aqui necessidade de qualquer autorização judicial para este ato. Vamos agora ver quem é que pode ser nomeado acompanhante. E a matéria relativa à escolha do acompanhante é muito, muito importante e também sofreu alterações muito significativas. Desde logo, como já acima referi, o acompanhante pode ser escolhido pelo próprio acompanhado. Se o beneficiário, se a pessoa que carece de uma medida não fizer essa escolha, o acompanhamento então é deferido à pessoa que, para aquela situação concreta, melhor salvaguarde o interesse do beneficiário. E a lei exemplifica que são o cônjuge, o unido de facto, os pais, qualquer dos pais, os filhos, desde que maiores, naturalmente, os avós, a pessoa indicada pela instituição em que o acompanhado esteja integrado, e depois a lei deixa uma salvaguarda que é a qualquer outra pessoa idónea. Portanto, a designação, não é, cabe sempre ao tribunal. Não é? O interessado indica, sugere a pessoa que gostaria que fosse, não é, seu acompanhante. E porquê que a designação cabe sempre ao tribunal? Porque o tribunal precisa de previamente, não é, verificar se aquela escolha, não é, por parte do interessado, do acompanhante, foi uma escolha livre, não é, e não induzida, não é, uma escolha imposta por um terceiro. E daí que a designação seja sempre feita pelo tribunal, que poderá ou não confirmar a escolha do próprio acompanhado. Em caso, como vimos, de omissão de escolha ou de não concordância judicial, não é, da pessoa indicada, a lei então enumera, não é, estas especiais qualidades de pessoas, que são pessoas que mantêm relacionamento com o interessado, e essa aí já não prevalece a vontade do interessado, não é? Prevalece o interesse do interessado, não é? Mantendo sempre esta válvula de escape última, que é a da pessoa idónea. Podem também, agora com o novo regime, podem também ser designados vários acompanhantes, e vários acompanhantes com diferentes funções, devendo neste caso ser especificadas as atribuições de cada um. A designação de vários acompanhantes com especialização e diferenciação de funções é uma inovação, e é uma inovação que foi muito bem acolhida. Isto porquê? Porque permite o desdobramento, não é? Por exemplo, do acompanhamento pessoal a alguém mais íntimo do beneficiário, e o acompanhamento patrimonial relacionado com a administração do seu património por alguém que, embora pessoalmente mais distante, possua melhores qualidades a nível da administração patrimonial. E aqui o juiz tem um papel preponderante na apreciação das qualificações de cada acompanhante, sendo que esta possibilidade, não é, de nomear mais que o acompanhante não deve confundir-se com um acompanhamento plural, vários acompanhantes para a mesma função. Não, isso era muitas vezes um recurso fácil, não é? Sobretudo quando os familiares não se entendem quem deve ser nomeado acompanhante e, portanto, nomeava-se mais que um para a mesma função. Não, o acompanhamento é sempre singular, não é? Para cada esfera da vida do beneficiário, não é? Permite-se que o juiz desdobre essas esferas, delimitando a intervenção de cada acompanhante. O cônjuge, os descendentes ou os ascendentes não podem escusar-se ou ser exonerados.
não podem dizer eu não quero ser acompanhante. Se forem designados pelo tribunal, esta categoria de pessoas não podem escusar-se a ser acompanhantes. Os filhos podem ser exonerados a seu pedido ao fim de 5 anos, se existirem outros filhos igualmente idóneos para o desempenho do cargo de acompanhante. Não obstante esta restrição, digamos assim, da lei, pode haver lugar à remoção do acompanhante, quando o acompanhante falte ao cumprimento dos deveres próprios do cargo, ou revele inaptidão para o seu exercício, ou quando por um facto superveniente à investidura no cargo se constitua em alguma das situações que impediriam a sua nomeação logo no início. Por outro lado, no exercício da sua função, o acompanhante privilegia o bem-estar e a recuperação do acompanhado. Isto deve nortear sempre o cargo do acompanhante, que é sempre privilegiar o bem-estar e a recuperação do acompanhado. E, portanto, deve abster-se de agir em conflito de interesses com o acompanhado. E quando tal ocorra, quando haja um conflito de interesses, cabe ao acompanhante requerer ao tribunal autorização ou as medidas concretamente convenientes para ultrapassar a situação. As funções do acompanhante são gratuitas, sem prejuízo da alocação de despesas consoante a condição do acompanhado e do acompanhante. Um ponto importante é que o acompanhante presta contas ao acompanhado e ao tribunal, quando cessa a sua função ou quando assim seja determinado, pelo tribunal. Neste novo regime do maior acompanhado, uma das disposições, a meu ver, mais importantes é o chamado mandato com vista ao acompanhamento. O que é este mandato com vista ao acompanhamento? Agora, qualquer pessoa pode, prevenindo uma eventual necessidade de acompanhamento, celebrar um mandato para a gestão dos seus interesses. Há agora a possibilidade de emissão de uma declaração, um mandato é uma declaração, na qual a pessoa passa a poder planear o seu futuro, dando instruções específicas, portanto, fazendo constar dessa declaração formal que faz, sobre quais as ações a tomar, no caso de mais tarde não lhe ser possível tomar decisões sem assistência. E pode estabelecer as suas relações pessoais e financeiras de acordo com a sua vontade. Este mandato, esta declaração, é livremente revogável pelo mandante, e a todo o tempo. No momento em que é decretado o acompanhamento, o tribunal aproveita esta declaração, onde está expressa a vontade do acompanhado, e aproveita no todo ou em parte, conforme ela mantenha ou não atualidade, e tenha sempre em conta na definição do âmbito do acompanhamento e na designação do acompanhante. Para evitar situações de abuso, que infelizmente são muito frequentes, compete ao tribunal verificar se aquela declaração onde a pessoa expressou esta sua vontade, foi livre, e se não foi imposta por um terceiro, tem que verificar se corresponde efetivamente à vontade da pessoa, que emitiu essa declaração. De tudo isto que aqui foi dito, quer quanto aos requisitos, ao conteúdo da lei do acompanhamento, o que é que nós verificamos? Verificamos que a lei do maior acompanhado insere-se na nova visão da sociedade sobre as pessoas idosas, respeitando a sua autonomia, promovendo a sua independência
numa palavra, empoderando-as, não é? Para que possam viver até ao limite do possível, integradas no seu meio. Este é o grande objetivo, não é? Da lei ou do regime do maior acompanhado. E em traços largos, né, estes são os principais elementos do regime do maior acompanhado. A terminologia jurídica, por vezes, é uma terminologia um bocadinho rigorosa, um bocadinho difícil de compreender, né? Mas eu vou aqui ilustrar, não é, este regime do maior acompanhado, partilhando convosco 3 casos concretos, não é, e que vão ajudar a melhor perceber a aplicação prática deste regime. São 3 casos judiciais, portanto verdadeiros, não é? Em que foi aplicada uma medida de acompanhamento. O primeiro caso é o caso do Xavier Lobo, que tem 42 anos. De acordo com o atestado médico junto ao processo, o Xavier sofre de um atraso mental médio, né? E tem episódios que configuram a doença bipolar, né? O Xavier trabalha num jornal regional, tem um ordenado ao fim do mês e vive com o seu pai viúvo. O que é que sucede? Sucede que o Xavier normalmente consegue levar a sua vida dentro dos parâmetros de regularidade, de normalidade, mas, infelizmente, tem determinados episódios que deitam toda a sua vida a perder. O Xavier tem o fetiche dos carros descapotáveis, não é? E já sucedeu por 3 vezes, não é? Ter contraído empréstimos, não é? Ter feito créditos para a aquisição destes veículos, não é? Destes veículos descapotáveis, comprometendo por completo a sua vida patrimonial e também pessoal. Quem tem assistido o Xavier no seu dia-a-dia é o pai, já com idade, que partilham a casa. A casa foi doada ao Xavier, portanto o pai, falamos assim, passou a casa para o nome de Xavier e mantém o usufruto, não é? E o pai está a ver que com estes atos o Xavier um dia, não é, hipoteca a casa, dá a casa como garantia, além de que tem sido o pai que tem pago muitas das prestações que ele tem vindo a fazer. E o que é que sucedeu? Sucedeu que, uma vez mais, o Xavier fez um crédito de um valor muito elevado e o pai não tinha possibilidades de assegurar as prestações, não criou o veículo, não necessitava o veículo para as suas deslocações. Salvo, parece-me até que o Xavier não tem carta de condução. O pai convenceu o Xavier a pedir uma medida de acompanhamento. O Xavier a medida de acompanhamento foi apresentada, requerida pelo pai, dizendo-se que o fazia com autorização do Xavier. O que se passa é que o Xavier, logo no início do processo, deu o dito por não dito e depois negou, disse que não estava disposto a dar aquela autorização e fez-se intervir o Ministério Público, e o Ministério Público considerou
que naquele caso concreto, não é? Foi o Ministério Público que depois assumiu, digamos assim, o requerimento, passou a ser o requerente da medida, porque entendeu que era imprescindível a aplicação de uma medida de acompanhamento para este caso. E qual foi a medida de acompanhamento que o Tribunal aplicou? Foi uma medida muito sábia. O Tribunal designou 2 acompanhantes, o pai do Xavier e o irmão do Xavier, não é? E nomeou o pai do Xavier como acompanhante para as questões, sobretudo, de assistência médico-medicamentosa. O Xavier tinha consultas regulares de psiquiatria, tomava medicação, mas quando se zangava com o pai ou estava, de certa forma, descompensado, não permitia que o pai se ingerisse nos seus assuntos e o pai deixava de poder acompanhá-lo e sequer saber, quando é que era a data das consultas, se ele tomou ou se não tomou a medicação, e, portanto, o Tribunal nomeou o pai, como acompanhante autorizou e comunicou depois ao centro de saúde onde o Xavier estava inscrito, deixando depois, naturalmente, na liberdade do psiquiatra que o atendia, se o pai podia ou não assistir às consultas, mas ainda que não pudesse assistir às consultas, o psiquiatra depois transmitia ao pai qual a medicação, para que o pai pudesse zelar pelo cumprimento da toma dessa medicação. Portanto, o Tribunal nomeou como acompanhante o pai para este acompanhamento de saúde médico-medicamentoso e nomeou o irmão do Xavier, como acompanhante, atribuindo-lhe esta incumbência, que era a autorização prévia para movimentos pecuniários de valor superior a 1.000 euros. Tudo o que fosse de despesas, aquisições superiores a 1.000 euros, o Xavier precisava de autorização prévia do seu irmão. Sem esta autorização, estes atos não eram válidos. E porquê é que não ficou o pai com esta incumbência? Porque o Tribunal apercebeu-se que, vivendo o Xavier com o seu pai, sendo o pai viúvo e já com uma certa idade, o Xavier, para obter autorização para até levantamentos ou atos de valor pecuniário superior a 1.000 euros, iria insistir junto do pai, zangar-se com o pai, de certa forma tornar a vida em conjunto mais difícil, E, portanto, acautelou-se também aqui a pessoa do pai. O irmão mais distante, e que o Tribunal verificou que, em relação a quem o Xavier reconhecia autoridade e tinha respeito, ficou ele como acompanhante para atos de valor pecuniário superiores a 1.000 euros. Até 1.000 euros o Xavier era livre de praticar os desmandos que entendesse, superiores a 1.000 euros. Precisava de autorização prévia do seu irmão. Isto porquê? Porque quis manter a autonomia, a independência do Xavier em governar, de acordo com o seu ordenado, governar a sua vida e o seu património. Mantiveram-se intocáveis os atos da vida diária, não houve qualquer restrição, e mantiveram-se intocáveis todos os direitos pessoais do Xavier. O Xavier podia casar, o Xavier pode votar, pode perfilhar, os atos pessoais mantiveram-se intocáveis. O segundo caso que eu trago aqui para partilhar convosco é, infelizmente, tem correspondido a 90% das medidas de acompanhamento. E no caso é uma pessoa idosa, mas não tem a ver com a idade, Temos pessoas
jovens adultos, não é? Que padecem de vulnerabilidades que os incapacitam totalmente. No caso, é o caso da Maria Amélia, que tem 87 anos e sofre de doença de Alzheimer em estado muito, muito avançado e precisa de auxílio para praticamente todos os atos da sua vida. Para este caso foi nomeada acompanhante a filha com quem a Maria Amélia já vivia e que era na prática a sua cuidadora informal. Neste caso, a medida de acompanhamento que foi decretada foi da representação geral, ou seja, a filha, não é, representava a mãe em todos os atos, não é, pessoais e patrimoniais da sua vida, porque a Maria Amélia de todo não estava capaz de por si, não é, de forma, como diz a lei, de forma pessoal, plena e conscientemente, exercitar estes direitos. E, portanto, foi nomeada a filha como acompanhante. A medida foi a da representação geral e houve a limitação de atos pessoais. Portanto, a Maria Amélia não podia casar, não podia perfilhar, não podia adotar, porque não tinha consciência dos atos que estava a praticar. Mas atenção, mesmo, não é, que este é o regime, é o fim da linha, digamos assim, a representação geral é a medida mais gravosa em termos de restrição de direitos ou de capacidade, mesmo no caso da representação geral e mesmo no caso da Maria Amélia, a filha da Maria Amélia não pode, por exemplo, vender os bens imóveis sem autorização do tribunal. Assim como não pode internar, por exemplo, a mãe num lar sem autorização do tribunal. Estes dois atos necessitam sempre da autorização prévia e específica do tribunal. O terceiro caso é o caso do Francisco, que tem 76 anos e, de acordo com o relatório médico que se encontra junto ao processo, o Francisco sofre de demência em fase inicial, não é? O Francisco é possuidor de um abastado património, incluindo ações e outros títulos e outras aplicações financeiras, mas vinha apresentando sinais, não é, por força desta demência que lhe foi diagnosticada, vem apresentando sinais de determinados atos ele já não os conseguir realizar, não é? E foi-lhe nomeado como acompanhante o cunhado, e o cunhado era já uma pessoa próxima do Francisco, já tinha sido, ou já tinha sido sócio do Francisco em alguns negócios e era conhecedor profundo de todo o património e interesses patrimoniais do Francisco. A medida aplicada foi a da administração do património, não é? Portanto, foi nomeado acompanhante o cunhado e a medida foi a de administração patrimonial, portanto, a administração do património do Francisco. Mantiveram-se intocáveis, não é? Nesta fase, mantiveram-se intocáveis todos os atos da vida diária, assim como se mantiveram intocáveis os direitos pessoais. Todas estas situações que eu aqui relatei são suscetíveis de evolução e, portanto, as medidas de acompanhamento, também as medidas de acompanhamento são alteráveis a todo o tempo. Quando a situação, não é, se alterar, se justificar por força da alteração das circunstâncias que as determinaram, alterando-se a situação da pessoa para mais ou para menos, não é, para melhor ou para pior, também assim se adequam em conformidade as medidas de acompanhamento. Porquê? Porque o desiderato é sempre este: apoiar a pessoa naquilo em que ela necessita. Se necessitar de mais, apoiamos mais, se necessitar de menos, apoia-se menos. E, portanto, são medidas que podem a todo o tempo ser alteradas e são revistas obrigatoriamente de 5 em 5 anos. Se nada justificar que antes desse período sejam alteradas as medidas, de 5 em 5 anos as medidas de acompanhamento são revistas para saber se àquela data mantêm ou não a sua adequação e a sua atualidade.
Eu espero que esta exposição tenha sido mais ou menos esclarecedora e estou então agora sim aberta às questões, para responder às questões que queiram colocar. Muito obrigada, Sra. Doutora Juíza, foi muito elucidativa, creio eu. Eu gostei imenso e aqui o feedback também que está a ser colocado no chat, tanto no geral como diretamente para mim, tem sido muito favorável e estão a dar os parabéns pela excelente esclarecimento que deu e também penso que pelos casos práticos que veio de alguma forma ajudar muito a percebermos como é que na prática as coisas acontecem. Eu vou então, e vou tentar reproduzir da forma mais fidedigna possível aquilo que as pessoas que estão a assistir vão colocando. Então, por parte da companheira Filipa Castilho Carvalho, boa noite a todos, agradeço desde já os ensinamentos aqui trazidos pela Sra. Juíza Desembargadora, gostaria de saber a opinião relativamente ao facto de acordo com o regime jurídico do maior acompanhado, o cônjuge, descendentes ou ascendentes do acompanhado, em regra, não poderem escusar-se ou ser exonerados das funções de acompanhante conforme o artigo 144 do regime geral, do regime jurídico do maior acompanhado. Só poderão fazer, em regra, após decorrido o prazo de 5 anos e mediante determinadas condições. Obrigada. Vou colocando uma a uma, será melhor? Muito bem, eu vou tentar ser concisa, não é, nesta questão. E vamos entender o porquê. Parece uma aberração. Então, o cônjuge, os descendentes, aquelas pessoas, vamos fixar no cônjuge e nos descendentes e nos ascendentes, não podem ser exonerados, não é? E não podem recusar, não é, o cargo de acompanhante. Pois não. E porquê? Porque o tribunal, quando os nomeia, não é, nomeia por entender que aquela pessoa é a pessoa que melhor, não é, pode apoiar o acompanhado. E quando o tribunal diz, por exemplo, nomeia como acompanhante, não é, a filha Maria Eugénia, não é? E a Maria Eugénia diz, eu já tenho tantas consumições na minha vida, não é? Eu tenho filhos, eu tenho um emprego. Não obstante, apesar de tudo isso, o tribunal considerou que de todas as pessoas possíveis que poderiam ser nomeadas acompanhantes, aquela era a melhor. Porque há previamente um trabalho que o tribunal faz, não é? Este processo, esta lei do acompanhamento vem muitas vezes instruída, não é, com um relatório social, não é? E aquela pessoa que o tribunal entendeu que deve ser, que nomeia como acompanhante e diz, e não se pode escusar, não é? É precisamente que, não obstante isso, não é, a pessoa não querer, porque tem muitos afazeres, não é? Não obstante isso, não é não querer, muitas vezes é preferia que não fosse eu, não é? E o tribunal não quer abrir essa janela, porque se o tribunal considerar que aquela pessoa, o cônjuge ou o descendente ou o ascendente, não é? Que podendo exercê-lo, não é? Não o quer exercer e por força disso vai exercê-lo mal, não o nomeia. Não é? Se o nomeou é porque das investigações, das averiguações que fez, considerou que aquela é a melhor pessoa para exercer o cargo de acompanhante e não quer abrir a janela, não é? Para que a pessoa diga eu preferia que fosse outro irmão meu, não é? Eu preferia que fosse outra pessoa. Não é? É claro que se no desempenho depois desta função, não é? E até se calhar por força de alguma contrariedade, não é? Se concluir que o desempenho não era o expectável, não é? Ela é removida do cargo. Não é?
ela aí é removida, porque afinal veio-se a confirmar, não é, que ela não era a pessoa mais capaz para o seu exercício, não foi a melhor pessoa, não é? Não foi o melhor acompanhante, não é? Mas o tribunal considerou que, quando nomeou, que ela era a pessoa mais indicada para o seu exercício. Muito obrigada. Continuam as questões. O Carlos Silva pergunta: o que é uma pessoa idónea e como se ajuiza este título? É difícil. É difícil. A lei caracteriza o acompanhante, não é? E diz logo à cabeça que o acompanhante deve privilegiar, não é, o bem-estar, não é, e deve proporcionar a recuperação do acompanhante. E, portanto, face às necessidades concretas daquela pessoa, não é, vamos ver qual é a pessoa mais capaz. Pode não ser a mais próxima, pode não ser a mais íntima, né, do beneficiário, mas é a pessoa que, para aquela medida concreta que o tribunal, né, está a pensar em determinar, né, aquela pessoa é a que melhor se adequa. Né? É claro que a lei indica, e é designadamente, não é taxativo, não é taxativo, nem é por ordem, digamos assim. A lei diz designadamente o cônjuge, os filhos, os pais, os avós, não é? E que compreende-se, não é? Em regra, é a família mais próxima, não é? Que tem uma especial relação com a pessoa, que está em melhores condições de exercer este cargo de acompanhante. Pode suceder, não é, que a natureza da medida, não é, por exemplo, no caso do Francisco, quando foi nomeado o cunhado como seu acompanhante, não é, o Francisco era casado e tinha filhos, não é? Mas a medida de acompanhamento que ele precisava, não é, era a da gestão das empresas de que ele ainda era titular, não é, das ações das ações bancárias de que ele era titular, não é? E o tribunal considerou que, dada a especial ligação do seu cunhado a este mundo, não é, a esta esfera, não é, da vida do Francisco, não é, o melhor acompanhante para ele não era a sua esposa, não era nenhum dos seus filhos, ele tinha 3 filhos, não era nenhum dos seus filhos, não é? O melhor acompanhante para aquela medida concreta era o seu cunhado. E, portanto, à luz da lei, o cunhado foi a pessoa idónea, adequada ao exercício daquele cargo de acompanhante. Bem, obrigada. Moisés Campos questiona: no caso Xavier, o bloqueio para atos peculiares monetários acima dos 1000 euros só ocorre na realidade após a ocorrência, isto é, não existe forma de evitar que eles aconteçam, só se ocorrer queixa após o uso do dinheiro é que o tribunal poderá intervir. Se percebeu bem, ele questiona se é isso, se é assim. Percebi. A medida de acompanhamento não deixa de ser uma medida judicial. Não? E a ação do maior acompanhado começa logo com a publicitação da ação. O juiz depois determina, não é, o âmbito dessa publicitação. Não é? Mas, afinal, quando decreta a medida, esta medida é registada. No registro, né, civil está lá, né, acompanhado para estes atos. E quem é o acompanhante? E, portanto, se o Xavier, vamos supor que volta, né, a ficar fascinado por um descapotável e faz novamente um crédito de 25 mil euros, né, o seu irmão vai anular este ato e diz, não, este ato, à luz da lei, não é válido. Não é válido porque a pessoa não tem capacidade jurídica para a prática destes atos. A capacidade do Xavier está limitada neste pequeno
neste ponto. Tudo o que seja atos pecuniários de valor superior a 1000 euros, não é? São anuláveis pelo acompanhante. São anuláveis se reverterem, não é? Ou se forem contra, não é? O interesse do apanhado. O que é que isto significa? Significa que, não obstante não estar autorizado o Xavier a praticar este ato, porque ele precisa de autorização prévia do irmão, não é? Vamos supor que o Xavier comprou por 25.000 euros, não é? Um carro que até valia 200.000. E o irmão diz, até foi um bom negócio, não o anula, mantém a validade, não é? Ratifica este ato, porque afinal reverteu no interesse patrimonial do Xavier. Mas está na disponibilidade do irmão, não é? Que é o acompanhante, está na disponibilidade do irmão ratificar ou não este negócio, porque a medida de acompanhamento é registada, tem publicidade. Não é? Olha, é o equiparado ao insolvente, não é? O insolvente também não pode praticar determinados atos, não é? E se os praticar, não é? Esses atos são anuláveis, não é? E portanto aqui, não é? Pode-se dizer, mas o terceiro estava de boa fé e não sabia, não é? Que não sabia que o Xavier, não é? tinha estava com esta medida de acompanhamento. É certo, a lei ponderou tudo isto e concluiu que, neste caso concreto, não é? Uma pessoa com estas vulnerabilidades, não é? Eu suponho que, eu não posso confirmar, mas suponho até que o Xavier não tem carta de condução. Alguém que lhe vende um descapotável, não é? A uma pessoa que ganha o salário mínimo, que aparenta estas vulnerabilidades, que eu acho que nem tem carta de condução, a boa-fé é duvidosa, não é? E, portanto, quando o Xavier pratica este ato pode ser anulado pelo irmão, que só não o fará se concluir que até é vantajoso para o património do Xavier, senão este ato é anulado. Obrigada. O Tribunal, o companheiro Moisés Campos também questiona, o Tribunal ou o acompanhado pode requerer um acompanhante, mas se a dado momento o que esteve na origem do acompanhante se resolver, por exemplo uma doença, como é que termina a relação acompanhado-acompanhante? É nomeado um acompanhante, mas há alguma razão depois que... Quando é uma doença que é reversível, ou seja, a pessoa que é acompanhada volta às suas condições. Maravilhoso, termina a lei, acabou, termina o acompanhamento. É também uma decisão judicial, não é? Que põe termo ao acompanhamento, volta a ser registado, que é para cessar essa medida e termina a relação presta-se contas, não é? Do acompanhante presta contas ao acompanhado e ao tribunal e termina é declarada cessada a medida e termina a relação de acompanhado com acompanhante. Muito bem. Mais uma questão. Um acompanhado, a Diana coloca uma questão. O acompanhado pode escolher um acompanhante que nada tenha a ver com a família, mesmo contra a vontade destes, por exemplo, ascendentes ou descendentes, etc.? Pode. O acompanhado, a lei privilegia sempre, não é, a indicação do próprio acompanhado. O acompanhado indica a pessoa que gostaria que fosse seu acompanhante. E o tribunal só não respeita esta indicação se concluir que a indicação não foi livre, foi induzida por um terceiro, não é? Que coagiu ou convenceu, não é? A pessoa a dizer, olha, indica-me como teu acompanhante, não é? Portanto, vai verificar se esta escolha pelo próprio é livre, não é? E aqui é uma linha ténue, que é onde acaba a vontade e começa o interesse. Se a pessoa que requer o acompanhamento específica, até de índole patrimonial, não é? O tribunal respeita a vontade do acompanhado, não é? E ainda que isso seja contrário aos interesses dos familiares, não é?
desde que não contenda flagrantemente, né, com o interesse do próprio acompanhado, né, portanto, que esta vontade seja uma vontade livre e esclarecida, né, o tribunal respeita a vontade do acompanhado, ainda que os familiares não estejam de acordo. Mas um acompanhante terá que aceitar assumir esse papel, essa função. Sim, se for uma daquelas pessoas. Ok. Se for o cônjuge, o descendente ou ascendente. Se for um terceiro, agora vamos supor, não é? Que eu estou vamos supor que eu estou a decretar uma medida de acompanhamento, não é? Ou estou a fazer, vamos supor que eu estou a fazer um julgamento, não é? E uma pessoa diz, ai, gostei tanto daquela juíza, não havia ninguém que pudesse prover os meus interesses como ela, e me nomeia acompanhante dela, não é? Eu posso pedir a exoneração. Eu sou daquelas pessoas que posso dizer, eu não sou a pessoa mais indicada para isso. Portanto, os terceiros, não é? Em regra, quando os casos são todos quando o acompanhado indica, não é? Quando o beneficiário da medida indica o acompanhante, e o acompanhante não é nenhum dos filhos, familiares, etc., é o próprio, em regra, é o próprio acompanhado que quer fugir a guerras familiares. Quer fugir a guerras familiares, muitas vezes tem 2 filhos, não quer melindrar um nem outro, né? E nomeia um terceiro. Mas o tribunal vai verificar que ele só nomeou este terceiro, né? Porque não se quer indispor com a filha nem o filho, mas o tribunal conclui que não há dúvida que para a concretização daquela medida que vai ser necessário, a filha ou o filho, não é? São as pessoas de longe mais adequadas ao desempenho dessa função, não é? Ainda que um outro filho fique aborrecido, não é? Aqui não estamos a zelar pelos interesses dos familiares, estamos sim, não é? A apoiar, não é? A beneficiar, a tentar beneficiar alguém que precisa de um auxílio em determinados aspectos da sua vida. Muito bem, obrigada. Isto são muitas questões e muitos elogios. Os elogios deixá-los aí para o fim, está bem? João Oliveira questiona, mais uma vez boa noite, e depois questiona como pode ser iniciado o processo se o acompanhado não puder fazer esse requerimento. São 90% dos casos. Pode ser o familiar, né, que no requerimento inicial, né, identifica-se, né, diz eu sou filho, identifica-se o parentesco que tem em relação ao beneficiário, do que é que ele padece, né, e instruir o próprio requerimento com a informação clínica que tiver, e diz... E a pessoa, vamos supor a minha mãe, não é? Não pode, por este motivo, não é? Requerê-lo. E daí que eu venha requerer pedindo o suprimento do seu consentimento. Porque o suprimento do consentimento é quando a pessoa não pode ou não quer. Não é? E no caso, a pessoa não pode, e portanto vem o próprio. O que é que eu aconselho sempre? Aconselho sempre que o familiar se dirija ao Ministério Público. Vai ao tribunal, no tribunal há atendimento ao público, o Ministério Público atende ao público e, portanto, vai ao tribunal, vai ao atendimento ao público do Ministério Público e explica, né? Explica mesmo, o meu familiar está com esta situação, é preciso praticar determinados atos, ele não está, por exemplo, capaz de o fazer por si e o próprio Ministério Público, não é? Que não precisa de autorização, o Ministério Público não precisa de autorização, inicia o processo de acompanhamento. Pede à pessoa, não é, que lhe forneça todas as informações, designadamente informações clínicas, quem entende que deve ser nomeado acompanhante, quem pode ser muitas vezes indicado como testemunhas para a instrução do processo. Pronto. Mas eu aconselho sempre a pessoa a ir ao Ministério Público, porque o Ministério Público tem já o formuláriozinho, preenche tudo e pede as informações à própria pessoa. E quando é requerido pelo Ministério Público não paga custas, o que não é despiciando.
Boa dica, uma informação muito importante. Companheira Manuela Gonçalves, Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, questiona: uma pessoa sem filhos, por exemplo, pode aos 50 anos, ainda nas suas plenas capacidades, indicar uma pessoa para acompanhante quando dele necessitar? Pode. E este é, para mim, uma é uma revolução, a meu ver. Nós tínhamos já na saúde, não é? Aquela procuração para cuidados de saúde e testamento vital, onde nós dizíamos, não é, o que queríamos e o que não queríamos a nível de cuidados de saúde, não é? Eu posso fazer em qualquer fase da minha vida, não é? Eu posso dizer, caso eu por mim não o consiga expressar, não é? Eu não quero que, olha, eu não quero doar os meus órgãos, eu não quero ser objeto de experimentações médicas, eu não quero ser submetida a isto, eu quero isto. Pode expressar, não é? A nível de cuidados de saúde, pode, através do testamento vital ou da procuração para cuidados de saúde, pode expressar aqui a sua vontade. Há agora um paralelo no âmbito civil, não é? Eu posso, não é? Nesta fase da minha vida, não é? Mas na eventualidade, não é? de vir a necessitar de assistência, portanto, de por mim eu não poder dizer aquilo que quero, eu posso já deixar expresso. E posso deixar expresso onde quero, olha, eu quero continuar a viver na cidade de Braga, eu não quero ir viver para Lisboa com a minha filha, apesar de gostar muito dela, não quero ir viver para Lisboa, vamos supor, com a minha filha X, eu quero que as minhas questões, as questões patrimoniais sejam tratadas por a pessoa Y, pode definir, que é o chamado mandato com vista ao acompanhamento. Não é? É uma declaração onde se expressa a vontade. E, na eventualidade depois de vir a precisar de acompanhamento, não é? Esta declaração é junto ao processo e o juiz fica a saber qual era a vontade daquela pessoa e, portanto, vai já conformar a medida de acompanhamento e indicação de um ou mais acompanhantes de acordo com esta vontade. O que é que o tribunal só precisa saber? Mais uma vez, se esta vontade, se esta declaração foi emitida de forma livre, não é? De forma livre, de forma esclarecida, não é? E se mantém atualidade. Se, não obstante ter sido feita esta declaração, se não ocorreu nada, entretanto, que pudesse a pessoa se ter manifestado e já não teria feito na forma em que a fez. Não é? São os dois requisitos que o tribunal avalia. Do resto, é um instrumento precioso, não é, para o tribunal, para ir de encontro à vontade da pessoa. Bem, obrigada. O companheiro Ernesto Martins, do Rotary Clube de Celurico de Basto, questiona qual o comprovativo da incapacidade, relatório médico ou uma decisão de uma junta médica? Não, a lei não define. A lei não define e não define porquê? Porque muitas vezes quando a causa para ser decretada a medida de acompanhamento está ligada a questões de saúde, não é? Em regra, o tribunal pede uma perícia médica. Portanto, o requerimento vem instruído com informação médica, muitas vezes do médico de família, não é? E o tribunal, no decurso do processo, não é? Pede uma perícia médica. E pede uma perícia médica para quê? Para confirmar a causa, não é? Que a pessoa realmente precisa de uma medida de acompanhamento e qual a causa, para determinar desde quando, não é que aquela causa se tem manifestado, não é? E para determinar o âmbito da medida, não é? Qual é a gravidade desta doença, não é? De que forma é que afeta totalmente a pessoa, em que atos, pede muitas vezes uma perícia no âmbito do próprio processo, ao gabinete médico-legal, e depois é muitas vezes uma equipa multidisciplinar, com psiquiatras, da especialidade que tiver de ser, e vem um relatório, né, médico, né, que discrimina tudo isso. Aliás, o tribunal faz o que se chama os quesitos, que são perguntas, não é? Digam os senhores peritos, não é? De que padece, qual a gravidade, que atos é que entende, por exemplo, designadamente atos de natureza pessoal,
a causa de que padece ou a doença de que a pessoa padece e a sua gravidade permite, leva a que sejam restringidos alguns direitos pessoais, por exemplo, casar, e os médicos dizem casar sim, casar é melhor restringir, votar não, a pessoa pode votar, adotar não pode, perfilhar não pode, se calhar fazer, os médicos dão indicações a esse nível e, portanto, não é necessário que o requerimento venha instruído com um modelo tipo, não é? de informação médica. Não? Muitas vezes até os elementos do centro de saúde, a informação da médica de família e depois o tribunal vê se aquilo é suficiente, não é? Porque houve sempre a pessoa, vê se aquilo é suficiente, porque agora a grande alteração é esta. O tribunal não vai declarar uma incapacidade, não é? Não vai dizer esta pessoa está interdita. Não. O tribunal vai verificar, sim, há aqui um problema de saúde e esta pessoa precisa de um apoio, não é? Portanto, naquilo que a pessoa precisa de uma ajuda, não é? Mantendo-se tudo o resto, portanto, mantém-se, parte-se do pressuposto da capacidade, a pessoa é capaz, não é? E agora vamos ver em que é que esta capacidade está diminuída. E nesta parte da sua diminuição, a lei tenta suprir essa insuficiência, digamos assim. Portanto, o tribunal, se necessitar, faz a perícia médica no âmbito do próprio processo. Muito bem. Vamar escreve, doutora desembargadora, seria possível o já interditado reverter para esse regime? É obrigatório nesta medida, é até oficioso. Os antigos processos de interdição, né, foram convolados automaticamente para processos de acompanhamento. O que é que se passa? Passa-se que a interdição, como a própria lei dizia, quem por anomalia psíquica, surdez, mudez ou cegueira, não puder reger a sua pessoa e bens, é declarada incapaz, não é? Interdita, e é nomeado um tutor que a substitui em todos os atos. Portanto, a interdição aplicava-se àquelas pessoas, não é? Que não tinham estavam totalmente incapazes de exercer os seus direitos e cumprir os seus deveres, não é? E portanto tinham um tutor. Agora, oficiosamente o tribunal teve que ir buscar esses processos, não é? E adaptá-los ao novo regime, não é? E agora, quando fala em interdito, passou a ser acompanhado. Quando fala em tutor, passou a ser acompanhante. Por regra, a medida é a medida da representação geral, não é? Portanto, agora o acompanhante, não é? Passa a ser o representante geral, porque estamos a falar de pessoas, não é? Com a sua capacidade muito diminuída, quase totalmente incapazes. Mas, não obstante tudo isso, a audição do próprio, não é? É obrigatória. Não é? O tribunal tem que atestar, não é? Tem que atestar novamente houve sempre agora o beneficiário desta medida, vê se mantém a atualidade e convola-os agora para o novo regime do maior acompanhado. É claro que é assim, podem ainda não estarem todos, não é? Porque são muitos e entretanto houve uma altura em que a Segurança Social exigiu para a atribuição de subsídios que as pessoas houvesse uma medida judicial e então houve uma grande corrida, digamos assim, a estas ações judiciais para que fossem comprovadas junto da Segurança Social a medida para poder beneficiar do subsídio. E, portanto, é natural que ainda haja processos, não é, que ainda não transitaram para o novo regime, mas se não transitaram, estão para transitar, porque é oficioso, o próprio tribunal faz isso agora. Muito bem. O companheiro Ernesto Martins, do Rotary Clube de Celúrico de Basto, agradece e sentiu-se esclarecido. A companheira Manuela Gonçalves, do Rotary Clube do Povo Lanhoso, coloca a seguinte questão. Mas o Xavier poderá pagar 999 euros todos os dias, uma vez que não são 1000 euros? Eu não entrei no pormenor, a sentença cautelou essa parte, não é?
que é, o Xavier não o fazia, ele tinha episódios, não é? E quando o fazia-o em grande, infelizmente, não é? Quando o tribunal fixou 1000 euros, não é? Fixou 1000 euros para poder deixar o Xavier, não é? Continuar a dispor, não é? Daquela quantia. E os 1000 euros é para evitar que, é claro que é assim, 25 mil euros, não é? Até 999, não é? É todos os dias, não me ia dar essa quantia. Não, o tribunal acautelou essa situação e pôr por um referente mensal. Muito bem. A Cristiana Gomes, tenho uma dúvida, uma pergunta. Como é que se processa nos casos em que não existe família alguma? Quem é que o tribunal atribui como maior acompanhante, por exemplo, no caso de uma idosa com Alzheimer? Tem sido um problema. Tem sido um problema porque, lamentavelmente e tristemente, são muitos os casos de pessoas que não têm qualquer retaguarda. Não estão institucionalizadas, não têm familiares ou não têm familiares próximos que possam cabalmente exercer o cargo de acompanhante, e quando era o anterior regime da interdição, era o padre, quando não havia tutor para nomear familiar, era o padre, era o presidente da junta de freguesia. Hoje não é assim. Porquê? Porque foram atribuídas ao acompanhante muito mais poderes, mas muitas mais responsabilidades, não é? A própria lei diz que o acompanhante tem de visitar o acompanhado no mínimo uma vez por mês. Eu entendo que isto não é bem assim, depende da medida de acompanhamento. E isto porque é claro que se a medida for a da representação, não é? É óbvio, não é? Porque a pessoa precisa de ajuda de tal ordem, não é? Que no mínimo o acompanhante tem que visitar o acompanhado. Agora vamos supor o caso do Francisco, não é? Que é o cunhado. Então o cunhado tem que andar a visitar o Francisco uma vez por mês, não é? Ser obrigado? Não, não é? Porque a medida não exige, não é? Que o acompanhante visite o acompanhado, não é? Até uma ingerência que pode ser mal vista pelo próprio acompanhado, não é? Vamos supor agora que o Francisco, o cunhado do Francisco, até em negócios, não é? Vai 3 meses para fora, não é? Está a incumprir o cargo? Claro que não, não é? Isto se nada disser, o que se pressupõe é sempre que, considerando a relação de proximidade e o tipo de medida, não é, o acompanhante deve estar o mais próximo possível do acompanhado. Infelizmente, temos muitas situações, e designadamente de pessoas idosas, que não há ninguém para nomear acompanhante. E o padre já não está disponível, e o presidente da junta já não está disponível, e não estão disponíveis porquê? Porque não estamos a falar de pessoas totalmente incapazes. Estamos a falar de pessoas que mantêm os atos diários da sua vida, que mantêm a liberdade de exercício dos seus direitos pessoais, precisam de acompanhamento em determinados aspectos, não é? E isto não é uma coisa simples. De maneira que tem-se defendido, e a meu ver bem, que é necessário, não é, formar acompanhantes. Não é? Trata-se de, e quando se diz formar acompanhantes, é pessoas, não é, com formação que são pagas para o exercício desta tarefa. Há que enfrentar esta realidade, não é? E mais vale termos alguém competente, com formação, que está a ser remunerado para o efeito, mas que presta contas, não é, do exercício desses atos, não é, do que andar, não é, no fim de linha a tentar encontrar alguém, não é, que de todo já só aceitou porque de todo não há mais ninguém, não é? E cujo exercício, não é, não se vê que possa vir a ser um exercício no mínimo competente, não é?
E, portanto, está-se a trabalhar agora, há um grupo que está a trabalhar, ou que foi formado, para trabalhar nesta questão da formação de uma bolsa de acompanhantes. Isto parece anúncio de jornal, infelizmente, vale o termo, mas são acompanhantes, né, que não havendo, né, retaguarda, ou os existentes não serem idóneos, não é? Os familiares que existem, não é? Não serem indicados, não é? Infelizmente temos muitas situações de pais e filhos com relações cortadas, não é? Portanto, o tribunal não nomeia como acompanhante um filho que mantém, que está de relações cortadas com o seu pai ou com o seu familiar. E está-se a trabalhar nesta realidade que é formar, né, até junto da Segurança Social, né, atribuir competências a profissionais, né, para que possam, de forma profissional, formal, remunerada, exercer estes cargos. Né? É claro que não podemos confundir o acompanhante com o cuidador. É que a medida de acompanhamento é uma medida judicial, não é? E, portanto, os atos são atos jurídicos que têm que ter esta vertente, não é? Porque se a pessoa precisa de cuidados, não é? Cuidados de higiene, cuidados ao domicílio, para isso não é preciso lei de acompanhamento nenhuma, não é? A própria Segurança Social está estruturada por forma a dar esta resposta, não é? Agora, quando é necessário, não é, praticar determinados atos, e esses atos precisam de ser, são atos formais e é necessário um acompanhante e não há que enfrentar que é necessário, não é, recorrer a um acompanhante, não é, remunerado. Não é? E mais vale assim, de forma clara, transparente, frontal, porque o acompanhante presta contas, do que andar a arranjar soluções duvidosas e de meio termo. Pergunto agora eu, porque está em detalhe foi, isso não será profissionalizar a função? Qual é a alternativa, Carla? É deixar a pessoa desprotegida. Só se vai à bolsa de acompanhantes quando tudo o resto falhou, não é? E aí não terá... ninguém, não é? Sim, e terá um valor... E o valor terá que ser estabelecido, um valor que será pago ao... porque a própria pessoa pode ter dinheiro para pagar ao acompanhante, não é? Mas pode não ter, e portanto o Estado tem que arcar, digamos assim, com essa despesa. Porquê que isto vai demorar? Porquê que nos tempos próximos não vamos ter uma bolsa de acompanhantes? Porque tudo o que é necessário, cabimento orçamental, dinheiro, demora. Não. Demora. E só quando as situações, não é, forem de tal ordem, não é, em que o Ministério Público já fez a exposição, a Comissão de Proteção ao Idoso já fez a exposição, já há um grupo informal, um grupo da sociedade civil, não é, de várias ordens, de psiquiatras, de juízes, de advogados, a dizer, porque se depara com esta realidade, o juiz quer nomear um acompanhante, não é? Este processo é um processo de natureza urgente, não é? Portanto, passa à frente de todos os outros processos e chega-se à nomeação do acompanhante, não é? E percorre-se uma cidade inteira e não há um acompanhante para nomear, não é? Isto é dramático e, portanto, tem que haver realmente alguém, se não for outro, tem que ser desta forma. Muito bem, obrigada. Enfermeira Rosa Carvalho, uma pessoa que anda já a desafiar, pode ser que agora se decida a desafiar para ser nossa companheira do Rotary Club, pergunta: o instrumento com vista ao acompanhamento é válido por quanto tempo? Obrigada. A medida de acompanhamento é válida enquanto se justificar. Isto é, portanto, a partir do momento em que é decretada a medida de acompanhamento, passados 5 anos ela é revista. E vai oficiosamente, ela é revista oficiosamente. O próprio tribunal, sem requerimento nenhum, passados 5 anos, vai ver se justifica a manutenção daquela medida. Não é? O que é que pode suceder? Pode suceder que sim, que a medida mantém-se, deve manter-se tal e qual como está,
O acompanhante deve manter-se aquele, sendo que o acompanhante, um filho, pode ao fim de 5 anos dizer eu agora quero ser substituído por outro filho, por outro irmão, não é? Que é igualmente idóneo. Ao fim de 5 anos, esta medida é oficiosamente e obrigatoriamente revista. Pode suceder que ao fim de 1 ano, 2 anos, 1 mês até, não é? A todo o tempo, não é? O acompanhante não esteja a cumprir como deve ser o cargo de acompanhante e, pronto, vai-se ao processo dar essa informação devidamente fundamentado para rever se ele deve manter-se ou não como acompanhante. Pode haver melhorias, não é? na situação do acompanhado e, portanto, até diminuir a medida, não é? Pode haver uma evolução mais negativa em termos de doença e, portanto, atualizar a medida, e a medida mantém-se ao fim de 5 anos, por mais 5 anos, enquanto a pessoa dela necessitar. Muito bem. Isto ainda temos aqui 3 questões, o tempo já está a ficar tarde e também o tempo que me dispensou também já está a ser ultrapassado. A Manuela Gonçalves, do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, pergunta: e nesse caso não se poderia atribuir uma contribuição para o acompanhante? Isto vem na sequência já da questão que ela colocou atrás e que também já fomos falando, não é? Na forma de ser pago ou não o acompanhante. A lei diz que o cargo de acompanhante é gratuito e depois acrescenta: sem prejuízo da alocação de despesas que, no caso se justificar, tendo em conta a situação económica do acompanhado e do acompanhante. O acompanhante que é nomeado é sempre uma pessoa de proximidade, e aqui fala de proximidade, fala-se até de afeto, não é? Porque, como diz a lei, o acompanhante deve privilegiar, não é? Ou deve prover ao bem-estar, à recuperação. Há aqui uma relação afetiva, de muita proximidade, e portanto a lei fala sempre em que esta função é uma função, são sempre os familiares, os filhos, o marido, a mulher, os cônjuges, que em regra desempenham esta função e fazem de forma gratuita. Pode suceder efetivamente que o exercício, não é, desta função, não é, comporte despesas e despesas substanciais, e o acompanhado ser uma pessoa de posses, não é? Então, quando assim é, não é, quando se diz que o acompanhante presta contas, não é, também apresenta contas, não é? Apresenta contas das suas despesas e diz: eu no exercício, não é, do meu cargo de acompanhante, não é, realizei estes atos que me trouxeram, não é? ou que demandaram estas despesas, não é? A serem pagas pelo acompanhado que tem possibilidades de proceder ao pagamento dessas despesas. Ora bem, o companheiro Moisés e eu própria também tinha uma questão, mas que ia neste sentido, no fundo do acerto de contas e de que forma é que um acompanhante, sendo que essa função poderia colidir com a sua vida normal e cotidiana e com o seu ganha-pão, não é? Se de alguma forma poderia ser restituído pelo trabalho, pela função de acompanhante. Portanto, eu considero-me elucidada e o companheiro Moisés também já me disse aqui no chat em privado da mesma forma. Portanto, penso que chegou a altura de irmos ler todas as palavras simpáticas que foram deixadas. A companheira Manuela Gonçalves diz: é muito bom quando assistimos a uma palestra e sentimos que aprendemos algo importante. A companheira Fátima Moreira, também do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso, dá boa noite, muito interessante e muito esclarecedora a exposição. A Vamar diz: excelente a explanação, muito esclarecedora, saudações desde o Rotary Clube de Vila Nova de Gaia. Também a companheira Manuela diz que tomei conhecimento de algo que desconhecia por completo e que pode ser muito importante concretamente para mim. Foi muito clara e finalmente com os exemplos finais coloriu o assunto e fiquei muito melhor elucidada. Muito obrigada. Vamos ver. Boa noite, Carla e todos os presentes, muito grata pelo convite, estou a adorar aprender e compreender melhor as nuances,
quanto ao que a lei assume na proteção efetiva dos direitos de qualquer pessoa que em determinada fase da sua vida possa necessitar de um maior acompanhante. Muito grata à doutora juíza desembargadora por a explanação tão esclarecedora. Muito obrigada, muito interessante e esclarecedora. Parabéns à senhora doutora juíza desembargadora e à organização, diz-nos o companheiro Ernesto Martins do Rotary Clube de Celurico de Basto, e a Cristiana Gomes, gratidão à doutora juíza desembargadora. Fiquei esclarecida e muito feliz por saber que se pensa na efetiva existência dessa bolsa de acompanhantes, torna-se de veras relevante e importante acautelar essas situações. Muito obrigada. E, por fim, muitos parabéns da enfermeira Rosa, e a Diana, companheira do Rotary Clube Valongo, diz muito obrigada pelos seus esclarecimentos e pela sua disponibilidade. E, por fim, em nome do Rotary Clube da Póvoa de Lanhoso e em meu nome pessoal também, só posso agradecer a imensa disponibilidade e boa vontade de estar aqui, já quase às 11 da noite. Parece que não tenho mais nada a dizer, porque já tanto foi aqui dito, toda a gente gostou, sentiu-se esclarecida. Volto mais vezes. Obrigada, doutora Conceição. Eu só quero expressar que o gosto foi meu. Tenho um carinho muito especial pela Póvoa de Lanhoso, onde trabalhei. Tenho uma ligação muito especial. Tenho um apreço muito especial pelo trabalho desenvolvido pelo Rotary Club de Portugal e pelo Rotary Club da Póvoa de Lanhoso, e tenho uma estima muito pessoal, uma estima muito especial pela Carla. Eu estou a ver também aqui a doutora Fátima Moreira e muitos outros. Para mim foi um gosto. São temas em que eu pessoalmente me envolvo, e aquele pouco que eu posso transmitir é com todo o gosto, e partilhar é com todo o gosto que o faço, e espero poder-nos encontrar outras vezes. Para mim é sempre um gosto. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Agradeço também aos companheiros e companheiras de outros clubes que nos acompanharam, assim como anónimos ou se calhar não tão anónimos, mas que pela identificação, pela nomeação que está, não consigo identificar. Obrigada a todos e a todos. Uma boa noite. Até uma próxima. Obrigada.